movimento. Então, perceber isso e tomar iniciativas a partir daí é o primeiro momento, é o primeiro movimento. Né? Entender em que momento eu estou ficando ansioso, entender o porquê que eu estou ficando ansioso, entender o que é que está me causando essa ansiedade, está sendo boa, está me deixando em alerta em alguns momentos que são necessários, não, está me deixando em alerta o tempo todo. Então, assim, desenvolver esse cuidado, desenvolver essa percepção de si, volta para aquele ponto que eu sempre falo, para quem assiste minhas palestras, para os meus pacientes, que é a questão do autoconhecimento. Né? Então, você se perceber, você entender que movimento é esse que você está fazendo, como é que seu corpo reage mediante algumas situações, e entender que não é a questão, não é o problema, né, que vai afetar o que está acontecendo com você, mas é a interpretação que você dá a ele. Então, por exemplo, a gente pode ver a pandemia como algo eu vou ficar próximo da minha família, eu vou ficar bem, eu vou aprofundar o meu tempo com Deus, eu vou ficar mais íntimo de Deus. Ou você vai ver a pandemia como um problema, né? Ou você vai ver a pandemia como, ai meu Deus, a minha vida parou, tudo que eu planejei, tudo que eu pensei, tudo que eu idealizei parou e começar a vir aquela questão de frustração, de tristeza, de angústia, né? E começar a ter aquelas palpitações. Inúmeras pessoas são socorridas durante o dia, assim, no hospital, com questão de ansiedade, né? Porque não entendem que a respiração acelerada, o coração começa a bater mais rápido, não é uma questão de taquicardia, pode ser em alguns momentos, mas em sua grande maioria, quando essas pessoas nesse período de pandemia eram socorridas, tinha a ver com a ansiedade, tinha a ver com esse movimento de perceber que estava com aquela angústia, com aquela agonia, e como não se conhecia, como não se percebia antes, foi para o hospital, né? Ou às vezes até já sabia que tinha uma predisponência, né? Já tinha algum histórico antes, mas acreditou que aquilo não era com ela, sabe? Não, então isso não está acontecendo agora não, comigo não, né? É outra coisa. E foi para o hospital e o médico sempre diz, né, quando é caso de ansiedade, ou procure um psicólogo, ou vá se acalmar, ou eu já ouvi até pacientes que não se acalmavam, né? Já ouvi relatos que o médico deu um, um, um MM, né? Por quê? É tudo psicológico, né? Tá tudo aqui dentro. Então, não adianta o medicamento, claro, existem medicamentos que são ansiolíticos, né? Que eles fazem com que você lide com ansiedade de forma mais extrema e, tipo, dopar você, mas tem movimentos que você precisa executar algumas técnicas, como, por exemplo, uma respiração, né? Você começar a se perceber por que eu tô nessa agonia se está tudo bem, né? Então, conversa com você mesmo, ó, tá tudo bem, você não está em perigo, você não está em risco, né? Você tá seguro. Então, ter essa autopercepção é importante, porque você vai começar a perceber que é algo que é normal, né? Não tem uma ansiedade como um bicho, é normal, é saudável, só que o sofrer por ela é você sofrer por algo que você nem sabe que vai acontecer. Então, olhar para isso é você começar a desenvolver esse autocuidado. É você começar a desenvolver essa percepção de que, não, eu sei que eu não estou no controle de todas as coisas e que eu posso descansar, e que eu posso acreditar que as coisas vão melhorar. Então, a gente passou por um processo de perdas, né, nesse período de pandemia, seja financeira, né, como eu estou falando para profissionais, né, seja financeira, seja na área do trabalho, né, a gente vê o índice de desemprego muito grande. Então, assim, olhar para isso é você começar a perceber que, independente das circunstâncias, ainda existem esperanças. Verdade. Quando, no início, eu fiz alguns atendimentos voluntários, e os pacientes sempre traziam assim, mas parece que nunca vai passar, quando é que vai chegar? E hoje a gente já vê que por mais que ainda não tenha se desenvolvido uma vacina ou algo que remedie de forma drástica a situação, a gente está começando a voltar à rotina, né? Mesmo que seja uma nova rotina.
Então, quando eu paro para pensar sobre isso, eu entendo que existe uma necessidade da gente nunca perder a esperança. Nunca perder a questão de que vai mudar, vai avançar, não vai ficar assim do jeito que está, vai ter uma solução. Por mais difícil que possa ser, por mais difícil que vocês possam não enxergar essas questões. Então, entender que não adianta evitar a ansiedade, tá? É que nem você, eu não vou pensar no, eu não vou pensar no céu que está nublado, não vou pensar no céu que está nublado. Só que de tanto você repetir que não vai pensar no céu que está nublado, você acaba pensando no céu que está nublado, né? Então, assim, você acaba modificando mais negativamente algo que poderia ter tido um rumo diferente. Então, de tanto você evitar pensar, você acaba pensando, né? Então, de tanto você perceber que é necessário um novo sentido, mas você não consegue dar, porque você está evitando lidar com aquilo. E evitar lidar não é a solução, né? Evitar lidar não é o melhor caminho. Você precisa administrar isso. Então, entender, né? Mirelle, como é que eu lido com isso? Entender o que está acontecendo, né? Entender o que é que está ocasionando isso. Porque, por exemplo, quem sofre de ansiedade em nível mais crônico, em nível mais crítico, diria assim, tem um índice, por exemplo, pode desenvolver um síndrome de pânico, pode desenvolver fobias. Então, assim, está tudo relacionado a essa questão, né, de ansiedade. Pode desenvolver uma TEG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada, pode desenvolver uma fobia social. Então, assim, tudo isso está relacionado à ansiedade. E aí, quando a gente começa a administrar e começa a perceber ela desde o início que ela começa a ficar alterada a ponto da gente não conseguir controlar, é importante, tá? Então, assim, técnicas de meditação, técnicas que fazem você olhar para você, técnicas que fazem você se perceber, né, é importante. Então, Mirelle, como é que eu faço isso? Registra o pensamento também. Coloca no papel o que é que está angustiando, porque às vezes, gente, a gente coloca uma percepção distorcida das coisas. E Verdade. às vezes a gente vê as coisas com uma proporção tão grandiosa, tão grotesca, tão gigante, e quando a gente percebe, não é bem assim, né? Quando a gente olha, não é bem assim. E quando a gente coloca para fora isso, porque tudo que fica só no campo das ideias toma uma proporção maior. Então, quando a gente, por exemplo, coloca no papel, olha, o que é que eu estou sentindo? Ó, eu estou sentindo, eu estou achando que amanhã, né, eu vou estar com a doença. Mas o que é que você está fazendo para que você acredite nisso? Se você está tomando as medidas preventivas, se você está evitando o contato, se você está se higienizando corretamente, porque o que é que evita a questão da contaminação? O que evita é você tomar as medidas preventivas que já existiam de higiene básica, Verdade. né? Então, assim, não é nada de outro mundo para que você evite o contato. E, claro, potencializa em pessoas que têm já um sistema de imunidade mais baixa. Mas o que é que você está fazendo com isso? Você está ficando temeroso ou você está entendendo que, não, o que eu posso fazer? E aí vem para, de novo, para essa questão cristã, né? Para a questão de fé. Então, o que eu posso fazer, eu estou fazendo. O que eu não posso fazer, né? Aí é com Deus. Porque é muito mais difícil, gente, lidar com essas questões quando você não tem que acreditar. Exato. Então, você não tem uma base, você não tem uma crença. Como eu sempre falo, a gente é um ser biopsicossocial espiritual. Então, a gente está diretamente ligado a essas questões de físico, de biológico. Mirelle, o transtorno pode ser algo biológico? Pode ser. Pode ser algo é, é, do meu passe de genético, né? Essa palavra que eu estava querendo dizer. Pode ser algo genético? Pode ser, né? Então, assim, é algo que, se você já tem fatores predisponentes para desenvolver, tem que ter um cuidado maior. Minha família tem família toda que tem depressão, tem crise de ansiedade. O que é que eu faço? Né? Começa a cuidar de você, seja fazendo terapia, seja
olhando um pouco mais para você, entendendo um pouco as suas questões, entendendo o que te deixa triste e o porquê deixa triste, né? Mas que entender também que as emoções são coisas normais, que a gente precisa lidar com isso, como a tristeza, como a alegria. Então, assim, é bom a gente entender como é que a gente está percebendo esses movimentos. Então, como é que a gente está lidando com isso? Então, Mirelle, mas eu não consigo dormir, que tem muito a ver com essa questão dessa ansiedade, né? Então, eu não deito e não consigo dormir. Acordo sempre às 3 horas da manhã, né, Caleb? Que a gente estava falando sobre isso, né? Porque às vezes a gente associa, não, eu acordo 3 horas da manhã porque eu vou orar, né? E aí, 3 horas da manhã não é horário indicado para você orar. Sabe por quê? Eu vou explicar. Porque, cientificamente, tá? Porque às 3 horas da manhã é o horário que a gente está entrando em sono profundo. Então, é o momento que o nosso cérebro tá como se fosse um computador, sabe? Dando um reset, para que a gente inicie de manhã com novas informações. Então, neste horário, quando você acorda, quer dizer que você está com excesso de substâncias que a gente chama de cortisol, que faz com que seu corpo fique em alerta, né? Faz com que seu corpo fique acelerado. E como é que eu tiro esse excesso de cortisol, Mirelle? Exercícios físicos são indicados, né? Que tipo de alimentação você tem feito também, né? Essa questão de desligar mesmo, quando for dormir, deixe o celular longe, né? Deixe o celular distante de você. Mirelle, quando eu vou deitar e começo a pensar nos problemas da empresa, começo a pensar nos problemas do trabalho, desliga. Você não vai poder resolver. Você não vai poder. Tem paciente que eu digo, escreve o que é que você está pensando, e a partir do momento que você começa a escrever, você vai começar a entender que não, que eu não posso fazer nada disso hoje. Né? O que eu posso fazer, eu vou resolver amanhã. Eu vou deixar para amanhã. Né? E tudo bem. Né? Você não precisa viver num momento imediatista, num momento acelerado, como a nossa sociedade vive. É verdade. Né? Até porque a gente acredita, né, que Deus provê todas as coisas. Verdade. Então, acreditar nisso é uma premissa básica para que a gente não sofra disso. Mas, claro, tá, gente? Não quer dizer que. Então quer dizer que se eu acreditar nisso, se eu não fizer esse movimento, quer dizer que eu não creio em Deus. Não, não é isso, tá? Não tem nada a ver. Tá? Então, assim, todo mundo passa por isso, todo mundo pode passar por isso, todo mundo é suscetível a isso. Mas a forma que você vai lidar com isso é que vai definir algumas coisas sobre você, né? Se você tem familiaridade com você, se você se conhece, se você percebe que isso é um problema que qualquer pessoa pode passar, e entender isso é o primeiro passo para procurar ajuda, né? Porque vai entender que não. Assim como quando eu estou com a dor no joelho, eu procuro um médico, assim como eu estou com a dor nas costas, eu procuro um ortopedista, Ortopedista. né? Assim como eu procuro N especialidades, assim é a minha mente, né? Quando eu preciso de algo, de um suporte emocional, quando eu preciso de um auxílio emocional, eu procuro um profissional. Né? Então, procurar um profissional é uma das formas de você começar a, a buscar essa ajuda, né? Entender que Deus dá sabedoria e inteligência a todos para que a gente possa. E eu falo sempre assim, né? Deus deu sabedoria para o homem, para ele poder cuidar do homem. Então, buscar ajuda é o primeiro passo, tá? Por quê? Mirelle, quando é que eu devo procurar ajuda? Quando você perceber que não está conseguindo lidar com isso sozinha. Você já desligou o celular, você já está tentando relaxar antes de dormir. Quando eu falo relaxar, praticar um pouco de atenção plena. O que é atenção plena, Mirelle? É focar na sua própria respiração. Então, às vezes, tem pessoas que têm atenção plena guiada, que tem som de água, som de chuva, né? Mas tem pessoas que lidam com isso meditando, né? E eu falo sempre que a meditação é uma forma de você se conectar com aquilo que você acredita. Então, quando eu estou meditando, eu me conecto com Deus, né? Porque é o que eu acredito. Então, quando eu estou me conectando com Deus, eu começo a refletir nas coisas que Ele tem para mim, nas coisas que Ele faz por mim, mesmo sem eu merecer.
E aí eu começo a dispensar, meu Deus, se eu é tão bom, se eu faço tanto, mesmo sem eu merecer, imagine essas angústias que eu estou tendo, imagine esses movimentos que eu tenho de medo, porque a gente tem medo, gente, a gente é humano, né, isso é totalmente normal. E passar por essas questões também é normal, faz parte da nossa vida humana. E quanto mais inserido na sociedade apressada que a gente está, é mais suscetível ainda, né? Porque a gente está presente, a gente está lidando com questões do dia a dia, seja trabalho, seja família. Então, assim, lidar com esse momento é difícil. Voltar a ele também vai ser. Eu falo muito que o problema que você lida com a ansiedade é a questão do medo do futuro. Então, por que você tem medo do futuro? O que é que você acredita que vai precisar suprir no futuro? Que carga é essa que você está colocando sobre você? E o porquê dessa carga? Começa a se questionar, começa a se perceber, isso faz sentido? Essa forma que eu estou pensando é válida? Ou isso é coisa que eu estou criando, problemas que eu estou criando? Porque às vezes nem existe um problema real, às vezes é um problema hipotético, às vezes você está idealizando, hipotetizando algo que você nem sabe se vai acontecer, nem sabe se vai existir. Então, ter a sensibilidade de perceber essas questões é muito bom para que você comece a entender se você está passando por alguma crise de ansiedade, o que é que você está fazendo, como é que você está lidando, e perceber que problemas sempre vão existir. Mas o que difere o problema é a forma que você interpreta ele, É, a forma que você lida com ele. Então, entender esses movimentos como é que eu posso dizer? É o primeiro passo para lidar de maneira assertiva com as suas questões. Então, entenda que você é humano, né, que na Bíblia a gente vê vários relatos de pessoas que sofriam, né, que ficaram tristes com angústia. Então, como é que você tem lidado com as suas angústias? Como é que você tem vivido as suas angústias? Você tem refletido sobre elas ou tem fingido que ela não existe? Porque fingir que ela não existe é problemático. Porque uma hora ou outra, é algo que eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam assim, então, Mirelle, a pandemia foi um movimento que se assolou muitas doenças emocionais, psicoemocionais. Não, a pandemia só potencializou algo que já existia. Porque antes a gente tinha o público e o privado. Então, o público era em casa. Ou melhor, o privado era em casa. Então, a gente tinha um problema no âmbito privado e não precisava lidar com ele. A gente simplesmente ia trabalhar, a gente simplesmente tinha a faculdade, tinha os estudos, tinha N coisas. E quando voltava para casa, já tinha passado aquele problema, você não lidou com aquilo. Só que quando você fica diretamente no privado, sem poder sair, sem poder se relacionar com outras pessoas fisicamente e presencialmente, você acaba tendo que lidar sim com o privado, porque o público e o privado estavam juntos, porque muitas pessoas trabalharam de casa, né? Eu fiz do meu quarto o meu consultório. Então, assim, perceber e lidar é a melhor coisa. Então, o primeiro passo para lidar com a ansiedade, entender o que é ansiedade. Segundo passo para lidar com a ansiedade, compreender, né? Depois que você entende e sabe como ela se revela em você, começar a tomar medidas para lidar com ela, né? Não evitar. E o terceiro passo é você tornar o que você acredita que está ajudando a lidar com a ansiedade um hábito. E como é que eu desenvolvo um hábito? Tendo disciplina. Então, disciplina é você colocar em prática, mesmo sem querer, alguma coisa que você sabe que é bom para você, porém você não quer fazer. Então, assim, é aquela questão da atividade física, né? Eu gosto muito de correr, porque quando eu corro, eu coloco para fora muitas coisas, assim, de coisas que às vezes a gente carrega que não é necessário, né? Então, algumas pessoas utilizam outras formas de aliviar, né? Seja atividades físicas, seja, tem gente que alivia na comida, né? Então, assim, comer também é um sinal de ansiedade, comer descontroladamente e sem a real fome, né? Que normalmente a gente deveria comer quando sentisse fome, né? Então, assim, olhar isso e começar a, por exemplo,
eu estava falando quando eu corro, né? Então, quando eu corro, eu alivio isso. Então, por exemplo, a ansiedade, quando você lida com isso, você começa a ter disciplina para conseguir administrar ela. Ah, Mirelle, mas hoje eu não estava afim de fazer. Então, se prepare porque em algum momento vai voltar isso, né? Se prepare porque em algum momento você vai acabar lidando com isso. Então, desenvolver essa disciplina é você entender que precisa disso para criar um hábito e esse hábito vai fazer com que você lide de maneira assertiva com essas crises de ansiedade, tá? Então, olha para isso com o entendimento de que eu sou humano, eu vou passar por situações difíceis, eu sou humano, então eu vou sofrer por questões, então eu vou entender isso e vou acolher isso. Acolhi isso, entendo o que está acontecendo, percebo por que isso está me mobilizando. Depois que eu entendi, acolhi, agora eu vou começar a colocar medidas em práticas para administrar isso. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou evitar, no quesito de entrar em crise, tá? Mas a gente não vai evitar a ansiedade, porque ela vai continuar lá, porque ela é uma emoção, então você não tem como evitar ela. Você vai entender ela, você vai questionar alguns pensamentos que ela pode levantar em você e entender se aquilo faz sentido ou não, né? Que a linha de trabalho que eu tenho, que eu desenvolvo, né, na clínica, fala sobre isso, né? Sobre entender o porquê, se tem evidências que reforcem aquilo que você está pensando. E um grande índice de ansiedade começa pelos pensamentos que a gente desenvolve. Então, que tipo de pensamentos vocês estão desenvolvendo? Que tipo de pensamentos que vocês estão tendo? Tá, gente? Então, se vocês tiverem dúvidas, eu acho que eu falei demais, Carlos. Não, mas foi excelente. Eu me Entender que empolguei. a gente que é natural conforta um pouco a gente, porque às vezes a gente quer ser o Isso, super-homem, como você bem falou na quinta, o super-homem, a Mulher Maravilha, e não quer isso, ter problemas, né? Não quer levar, não quer ter dificuldades, quer resolver tudo. E a gente tem que, a justamente. pandemia mais do que nunca provou isso, que ninguém tem um controle total de suas vidas, né? Nem das situações. Então, entender que essa condição natural do ser humano é essencial para a gente poder entender a nossa vida também, né? Porque Deus Uhum, não disse que a gente ia resolver todos os problemas, não. A gente é para lançar isso, sobre ele, não é sobre a gente, né? justamente. E outro fato aí que você falou, né, sobre a questão natural de procurar ajuda, né? Que assim, Isso, às vezes a gente tem esse certo preconceito, esse certo mito, né, que foi criado. Ah, não, não sou doido, não vou para psicólogo, como se somente essas pessoas que sofrem de patologias, psicopatologias, né, precisassem isso, se consultar. E quando era para todos nós, temos anotado o nome de um psicólogo para sempre ser acompanhado, porque a mente, mais do que nunca, também precisa ser tratada, não é justamente. isso? Tem uma Que pergunta é que. onde administra, né? A maior parte das nossas questões, é na Isso. mente. Eu vou abrir para perguntas, mas tem uma pergunta que é sempre feita. Como eu estou com a crise de ansiedade, Mirelle? Como eu posso. Você falou aí da respiração. Existe outro tipo de Isso. exercício que a gente pode fazer na nossa vida prática, além da respiração, além depois de procurar uma ajuda realmente de um profissional habilitado? Tem algum outro exercício que a gente pode fazer em casa? Tem sim, que é a questão do registro de pensamento, né? Isso, Tipo, foi. o que é que tá lhe deixando angustiado? O que é que tá lhe deixando triste? Então, o porquê? Existem evidências para você estar assim? Se existe, ok, né? Você vai viver aquele momento, você vai sentir aquele momento e acolher aquele momento. É porque muitas vezes as pessoas vivem essas questões e acham que eu não posso ficar triste, né? Eu não posso ficar ansioso. Claro, você, mediante uma situação nova da sua vida, você pode ficar ansioso. Só que se você entender isso, eu estou ansioso porque eu vou vivenciar isso, isso e isso na minha trajetória de vida. Então, ok, tá tudo bem. Eu entendo, e depois que eu viver isso, talvez eu fique mais calmo. Mas se não, o que está ocasionando? Então, o registro de pensamento, né, que a gente RDP, né, que a gente chama, registro de pensamento, é quando você começa a colocar no papel aquilo que está na sua mente. Então, que angústia é essa que você está sentindo? O porquê? E você vai começar a refletir sobre isso. Ah, Mirelle, eu não sei identificar isso. Como é que eu vou colocar? Então, começa a pensar que a gente chama de pensamentos automáticos. São coisas que vêm assim que a gente nem sente.
Então, não precisa nem a gente fazer força, já está lá. Então, algo que, eu penso que vai dar errado, eu penso que eu não vou conseguir. Então, o que é que vem na tua mente? E aí, quando você começar a identificar isso, você começa a colocar em prática o que você pode fazer para resolver. E se você não pode fazer, você vai entender e pronto, né? E entender isso é um ponto importante, né? Porque se eu não puder fazer nada e que eu estou pensando em que for uma evidência que é real, então o que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada, eu só vou esperar que aconteça. Então, tudo bem, né? E é aquela questão de não ter o controle sobre todas as coisas, de não ter o controle. Então, perceber isso é você entender a sua condição humana, né? Então, como é que eu posso minimizar isso, Mirelle? Você pode minimizar isso fazendo um planejamento, se sua ansiedade é referente a coisas do futuro, como é que vai ser, como é que você vai fazer. Então, planeja. Começa a anotar, tipo, de manhã eu vou... às vezes eu passo exercício para meus pacientes, que é tipo, de parar mesmo e pensar. De manhã, o que é que eu vou fazer? De manhã eu vou levantar, eu vou meditar um pouco, eu vou ler a palavra, eu vou orar, depois eu vou fazer algum tipo de atividade física, depois fazer um café. Por quê? Isso vai dar a mínima sensação que você está no controle da sua vida, por mais que isso fuja em alguns momentos, mas que você vai ter estruturado como é o seu dia a dia, como é que você está lidando com isso, né? E tudo que for alterado para além disso, você vai entender que está dentro do que poderia acontecer ou não, porque você não controla tudo, né? Então, por exemplo, eu lidei com pacientes que tinham medo de perder o emprego, né? Não, porque se eu perder o emprego, eu vou deixar minha família passando necessidade. Mas isso é evidência? A empresa deu sinais, porque assim, você entender que vai acontecer aquilo é uma coisa, você achar que vai acontecer baseado nas suas próprias questões é outra coisa, totalmente diferente. E as medidas também são diferentes mediante isso, tá? Deixa de ser um medo para uma paranoia, né? Isso, justamente. E a gente tem que ter cuidado mesmo para onde a gente está caminhando nossas próprias emoções, né? Como você me falou, a Isso, ansiedade não é ruim, é algo que nos preserva do isso. nosso curso natural, né? Assim como o Uhum. medo não é ruim. Agora, o excesso realmente de ansiedade, o excesso de Isso, medo, aí sim a gente tem que tratar. Acredito que mais do que isso. nunca os consultórios hoje estão com uma certa demanda porque as pessoas sempre deixaram esse lado de cuidar, de se planejar, de cuidar da mente para depois. Não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Só que tem uma hora que a gente entra numa zona de conflito, né? É como se a gente fosse Uhum. umas pessoas sedentárias e agora a gente vai disputar um campeonato de futebol. Nosso corpo vai Justamente. apresentar algumas dificuldades, né? Eu vou abrir para perguntas. A gente tem mais um tempinho, pouco, mas a gente tem um tempinho. Algum irmão aqui nessa live que foi muito proveitosa, né? A gente passou por várias Jane, situações. Tem Jane quer Simone? fazer pergunta. Simone? Jane quer fazer pergunta. Pronto. Se alguém pode aí fazer, se alguém quiser fazer alguma pergunta diretamente para Mirelle. Mirelle, Oi, muito Jane. boa a tua palavra, né? Muito boa mesmo. E assim, você leva as coisas com muita leveza, É verdade. é assim, numa linguagem que a gente entende, que é Isso, muito importante, né? Então, assim, parabéns. Agora, eu obrigada. queria te perguntar, eu sou da saúde, tá? Eu sou sanitarista, Uhum, e muitas vezes a gente estava lá na APS, né? Lá na Estratégia de Saúde da Família, tudinho, uhum, e a gente tem as PICs, né? Tu sabe, as práticas integrativas, né? Então, uhum. algumas dessas práticas, elas propõem mesmo, assim, o alívio da ansiedade. Que bom. Mas, por outro lado, algumas delas também levam para um lado que não é cristão. E aí, assim, porque são verdade, eu estou dizendo mesmo porque tem algumas que são bem distantes, né? Inclusive tem algumas assim de buscar antepassados, constelação das tantas, Existem alguns tipos de. Isso aí já fala um pouco tipo de linha de trabalho, né? Que é a questão de e mais constelações, holístico. Isso, familiares. constelação familiar, isso. E além de tudo, ainda tem algumas práticas, por exemplo, pela yoga, né? Tem aí fazer no fazer, né? Então, assim,
eu estou colocando porque, assim, são coisas que, como cristãos, a gente não pode ficar nem de um lado estigmatizando, Sim. né? Mas até que ponto? Mas também tem o É, essencial. E aí, isso. eu queria que tu desse assim, Pronto, em relação a essas práticas, como é que a gente ficaria? tá certo. Pronto, veja só. A questão de yoga, né? Eu falei sobre isso quinta-feira, que eu dei uma palestra sobre depressão, né? Que foi com o pastor lá da igreja, o pastor Jorge. Eu falei sobre depressão e uma das práticas para lidar com isso, né? Além da meditação, atenção plena, que tem a ver também com a yoga, né? E assim, a gente entende as raízes, né, budistas da yoga, porém, né, a prática em si, né, não naqueles templos e tal, não estou falando disso, mas a prática em si leva você a se conectar com aquilo que você acredita, né? Então, assim, eu tenho experiências próprias, tá? De lidar com isso, de fazer uma prática de yoga e me conectei com Deus, porque essa é a minha base, é nisso que eu acredito. Então, é uma linha tênue, uma linha muito tênue, né? Mas eu acredito que ajuda bastante nessa questão da respiração, essa questão de você meditar mesmo, de parar, porque, por exemplo, meditação nada mais é do que você parar e refletir, né? Então, por exemplo, quando a gente para ler a Bíblia, para orar, a gente está meditando, porque a gente está entrando em contato com aquilo que a gente acredita. Então, dependendo da forma do que você, por exemplo, se for aquelas questões de chakra, de energia, aí eu já realmente tenho um pé atrás, tá? Porque eu acho que a gente não precisa dessas questões, porque aí já vai entrar em outra ordem, como o Jeane falou, né? Já vai entrar em um quesito de lidar com questões de ordem religiosa, né? E a gente não vai entrar nesse mérito. Mas, assim, você olhar para você e você se perceber, você exercitar a prática dessa respiração, a ponto de você conectar. Eu falei da minha experiência, né, que eu fiz uma experiência de yoga, e a pessoa que fez a experiência do yoga, ela foi na Praça do Derby, né, onde tinha aquela, você sabe, aquele furdunço, aquela agonia, mas tem uma praça lá que fica mais reservada, porém não deixa de ter o barulho, de ter as questões das ambulâncias, dos carros passando, da buzina, enfim, né, ali é bem agitado. Mas, quando eu parei para me conectar, eu me conectei com Deus. Então, assim, eu ouvia os pássaros, eu agradecia a Deus, como era bom estar ali. Eu parei de ouvir os barulhos externos. Então, assim, você focar em algo é você focar naquilo que você acredita, né? E aqui eu não estou dizendo para ninguém, então vá fazer yoga. Não, você tem que focar naquilo que você crê. Então, se para você meditar é você parar e orar e entregar a Deus as suas questões, ore, né? Porque a gente tem que saber até onde a gente consegue ir. Então, se você se percebe que eu vou fazer yoga e aí eu vou talvez eu vá para esse lado. Então, se você tem essa questão da sensibilidade, da vulnerabilidade da sua fé, então cuidado, tá? Mas, assim, a prática da meditação, em linhas gerais, é você focar na sua respiração. Atenção plena, tá? Então, foca na sua respiração, entendendo o quanto ela é essencial para você e o quanto a falta de controle sobre ela faz com que você se desestabilize é o ponto principal, tá? Existe a técnica de constelação familiar, que é uma questão de revivência de passado e tal. Eu conheço essa técnica, né? Não é o meu âmbito de trabalho, mas eu sei que existe e funciona com algumas pessoas. É que nem a questão da hipnose, né? Tem gente que pratica a hipnose, tem resultado, tem êxito. É de acordo com cada linha de trabalho, né? Eu não vou dizer que é bom, que é ruim, porque vai de cada um, e tem pessoas que se dão bem com essas técnicas e essas práticas. Não é algo que eu executo, não é algo que eu tenho na minha prática clínica, né? Porque a minha linha de trabalho é a TCC, então, assim, meu foco é aqui e agora. Então, eu lido com essas questões, claro, que influenciam ou que impactem no passado, né? Que tem a ver com o passado, mas meu foco é como é que isso está refletindo no seu presente, né? Então, existe essa prática, existem essas técnicas, mas aí não é algo que eu tomo como critério de trabalho, não, Jane. Não sei se eu respondi tua pergunta. Não, porque assim, eu gostei muito, porque assim, você colocou a verdade, é uma linha Uhum. tênue. Então, eu Isso, acho que reconhecer que é uma linha tênue
Eu acho que vai muito do se conhecer como vulnerável ou não. Isso, Entendeu? Assim, justamente. porque, assim, quando a gente está às vezes, em alguns momentos que essas práticas são bem utilizadas, muito utilizadas, então há uma indução mesmo, sabe? Assim, Uhum. olha, você tem que ir para isso, tem isso. Então, eu Isso, vejo muita gente até depois entrando em conflito mesmo com a sua fé, sabe? justamente. Então, porque eles são contra, em alguns momentos, né? Eu não estou, assim, generalizando Sim. tudo, né? Concordo Mas foi muito bom plenamente. a sua postura, porque realmente, assim, mostrou, né? Até onde eu posso ir? Qual é o teu nível de Isso, vulnerabilidade? isso, Aí, justamente. Meu tio diz o seguinte: na dúvida, não ultrapasse. Não faça. Alguém. É verdade. Alguém mais aqui? Eu vou dar só mais uma pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário A para Simone, ela fazer? disse que ia fazer, né, pergunta. Foi? Foi. Não foi para indicar a professora para falar, Giane queria falar. Ah, foi para indicar a Tiziane. Isso, mas eu queria ver a questão assim, de complemento, né? Né? Acho que foi falado, mas ressaltar. Como um programa de atividade física para uma comunidade, para a população de forma geral, então é uma oferta de prática de atividade física. Então a gente tem que ter muito cuidado e maleabilidade, entendeu? Porque as pessoas não vão estar praticando ali a atividade com fim religioso, sabe? Mas para um momento de bem-estar, Verdade. para um momento De se exercitar, sua né? De saúde, fazer entendeu? De se exercitar. isso. Justamente. Entendi. Então, tem que ter muito cuidado, sabe? De focar como proibição, como não sei o quê. Tem Isso. suas raízes, mas tem como outros, né? Outras coisas assim. Mas a gente tem que lembrar que o yoga, como uma prática de exercício físico, certo? Ou como uma prática, desculpa, de atividade física, ela foi estudada para o bem-estar, ou seja, com resultado para o bem-estar à saúde da pessoa, e não com fins religiosos. Claro que tem pessoas que vão para o templo, que tem essas coisas, mas são outras coisas à parte. Então, está falando do yoga, né, como uma prática de atividade física. E que muitas vezes é ofertado em programas de academias da cidade, que são pessoas que, na maioria das vezes, nas comunidades, que não têm acesso a nenhuma prática de atividade física. Então, a gente tem que encorajar as pessoas a praticarem yoga como uma atividade que é ofertada nas suas comunidades. Muito bom, Simone, muito bom, isso mesmo. Luiz, você iria falar? Eu vi que deu uma... Oi, Caleb. Graça e paz de novo, né? Para todo mundo aí, boa tarde. Para a Mirella também, louvado seja Deus pela sua vida, viu, Mirella? Amém. Foi bem assertiva a sua palavra aí, os ensinamentos, né? Bem rapidinho, eu sou da Igreja do Nazareno aqui em Palmarelo, pastor Marcos que me convidou, tá bom? E eu queria fazer 2 perguntas bem rápidas também. Você falou de autoconhecimento. Eu acredito que quando nós nos conhecemos, a nossa identidade vem à tona. E quando nós descobrimos a nossa identidade, o nosso propósito e a nossa vocação também, ela é conhecida também, certo? Uhum. E a primeira pergunta é se o pensamento ele é virtual ou real. E a segunda é essa. Se nós descobríssemos realmente o nosso propósito e a nossa vocação, como é que fica a jornada para um futuro, que a ansiedade é o excesso do futuro, como é que fica a nossa jornada? Quais ferramentas são necessárias para isso? A questão, eu acho que o propósito... A questão, eu não entendi um pouco sobre a questão do virtual e o real. O pensamento, ele é virtual ou real? Porque você falou, se eu lembro bem, sobre o pensamento, sobre você identificar, não é? Bota no papel, vamos lá, bota no papel, a gente identifica, porque a gente só muda o que identifica, se a gente não identificar, a gente não tem mudança. Justamente. Nós não pensamos quando queremos e o que queremos. Isso. Tá? Então, assim, o pensamento ele vem muito, é muito rápido. É feito uma batida.
É. O passado, ele dura só 3 segundos, né? Então, o que é que você projeta para o futuro? Então, a pergunta foi essa. Se o pensamento ele é verdadeiramente virtual ou real? E a segunda é, quando nós descobrimos o nosso propósito, a nossa identidade, que quando nós descobrimos a nossa identidade, o nosso propósito e a nossa vocação, ela também descoberta. Se isso tem a ver com esse excesso de pensamento para o futuro. No caso, quando você descobre o seu propósito, lhe ajuda, né? Porque, assim, quando você norteia essas questões, você tem um foco. Então, por mais que venham problemas, por mais que venha adversidade, você entende o objetivo que você quer chegar. Então, o propósito, entender o propósito, entender os seus objetivos, é importante para que você não desenvolva isso, tá? Primeiro ponto. Outra questão é a questão do pensamento virtual e o pensamento real, né? Assim, quando eu falo do pensamento, é focar no que está causando o problema, tá? Não é necessariamente todos os pensamentos, porque em média, só para vocês terem a ideia, a gente tem de 10 a 70 mil pensamentos por dia. Por quê? Independente do local que a gente esteja, por exemplo, eu estou olhando para a parede, então a parede me faz pensar em outras coisas, eu estou olhando para vocês, me remete a outras questões. Então, assim, a gente está inteiramente, diariamente lidando com situações e com questões que fazem a gente pensar. Então, se a gente for validar todos esses pensamentos, a gente não consegue racionalizar ou raciocinar bem. Então, a ideia de você colocar no papel também é você colocar o que está causando um problema naquele momento, né? Então, assim, qual é o seu medo e o que está causando essa angústia? A questão do propósito, você entende que tem um propósito, você entende qual é o sentido da sua vida, e isso lhe auxilia porque você percebe que existem coisas que você só irá lidar no futuro. Então, assim, ao invés de atrapalhar, ele lhe ajuda, a questão do propósito e do objetivo, tá? Mas a questão é você temer isso, entende? Você temer o futuro, você temer o amanhã, e o que é que você está fazendo com isso? Eu não sei se ficou respondido. Tranquilo, Mirela, tranquilo. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Olha, Amém. pronto. Com essa última pergunta, a gente vai encerrar aqui. A gente agradece, na verdade. Pode escrever que depois Mirelle vai digita e responde depois. Por conta da hora também, tá certo? A gente sabe que se for abrir muito, a gente vai ter milhões e milhões de perguntas, porque a gente viu que a nossa convidada é muito capacitada. Mirelle, eu agradeço. Minha líder da juventude, tá certo? É um prazer você estar aqui. Deixa aí seu contato, suas informações, porque quem quiser realmente depois querer conhecer o seu trabalho, tem a oportunidade. Acredito que nessa pouco menos de uma hora, mas foi muito proveitoso, porque a gente entendeu um pouco mais como é que funciona a ansiedade. A ansiedade também não é esse bicho-papão todo, a gente às vezes supervaloriza a ansiedade, e aí sim causa ansiedade num transtorno, enfim, né? Mirelle, suas considerações finais. Primeiramente, eu queria agradecer, né, Caleb, o convite, como eu falei no início, né, eu me sinto muito honrada, né, de poder falar um pouco sobre isso e desmistificar, né, por isso que eu gosto de uma linguagem bem acessível, não adianta falar com os termos muito técnicos, porque não é um mundo que é acessível para todos, né, então, assim, o ideal de trazer essas questões é trazer acessível, porque a partir do momento que fica acessível, todo mundo entende, todo mundo começa a lidar melhor com as suas questões, todo mundo começa a se perceber melhor. Então, eu sempre fico muito grata em poder ajudar, porque às vezes a gente enfrenta essas questões simplesmente pelo fato da gente não entender. Então, o entendimento faz como o Luiz falou, né? Você precisa conhecer e entender para que a gente consiga resolver o problema. Então, a gente não vai conseguir resolver o problema se a gente não sabe o que está acontecendo. Então, eu queria agradecer, né, esse convite. Eu me senti muito honrada pelas contribuições de todos também. Me senti muito acolhida. Obrigada, tá, gente? Me senti muito bem recebida. E é isso, eu faço parte de uma equipe de profissionais que atendem a preços acessíveis, porque a gente acredita que psicologia é para ser acessível a todos e aqueles valores. Claro, existem valores altos, de acordo com as pessoas que podem investir, mas existem os valores mais acessíveis, porque a gente entende que existem pessoas que não conseguem pagar R$ 100 por uma sessão, R$ 200 por uma sessão só.
Então, a gente tem profissionais que são uma equipe que atende tanto no Derby quanto em Boa Viagem, a valores acessíveis, né? A gente sempre dialoga sobre a sua disponibilidade financeira e, assim, são pessoas totalmente capacitadas e disponíveis para ajudar vocês. Então, qualquer coisa, cara, pode passar meu contato, né? Meu Instagram é psi_Mirelle Braga, como é escrita do meu nome. E aí vocês podem ver lá, eu posto alguns conteúdos, nem sempre posto muito, porque a questão de tempo é bem escasso para mim, porque eu estou com muitos atendimentos, mas assim, nada que a gente não possa ajudar pontualmente, tá? Então, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade também, eu vou ficar muito grata e feliz de poder ajudar. E é para isso, né, que eu acho que a questão que o Luiz falou do propósito fala muito disso. Então, o propósito que eu vejo para a minha vida é ajudar pessoas. Então, o que eu puder fazer para ajudar através da minha formação e através da minha profissão e através das minhas poucas falas que eu posso ampliar para as pessoas, é isso que eu vou fazer, né? Que esse é o meu propósito e é para isso que eu acredito que eu me formei, para isso que Deus me quis nesse local, né? Não para reter conhecimento para mim, mas para expandir para as pessoas. É isso. Mirela, propósito é isso mesmo. Propósito é para os outros. Vocação é para a gente. É isso aí. Justamente. Muito bom. Gente, eu sei que vocês ainda têm outras perguntas. Tem a principal pergunta Mirelle, deixe seu número aí de contato, se for possível, para as Sim, pessoas deixa eu entrarem em deixar contato. aqui. Digite aí no chat, que eu acredito que foi muito esclarecedor e as pessoas se sentiram à vontade, tá? Em confiar realmente no que você está falando, tá bom? Tá aí Tá. o contato telefônico dela. Ela também falou do Instagram dela, Isso, eu tô colocando aqui. @psi_Mirelle Braga, Isso. botei lá em cima, mas tá aí também. Gente, foi uma tarde muito proveitosa. Se alguém aqui ainda tiver perguntas para fazer, pode mandar diretamente para nós no Instagram da BP Recife ou aqui no chat. Depois a gente repassa para a Mirelle e Mirelle responde. A gente até pode postar na nossa rede social também. Por conta da hora, para a gente não se delongar mais, porque eu sei que por mais que a gente goste de ficar juntos, a gente não está podendo e a gente está abordando esse novo formato. É bom também você ter outras distrações, porque eu sei que às vezes agora as relações, principalmente profissionais, estão voltadas mais para uso da internet, computador, e você às vezes fica de saco cheio, né? De ficar Verdade. tanto tempo aqui nas redes sociais, tá bom? Vamos orar encerrando. Antes, a agenda do próximo mês. Simone, Isso. A nossa próxima reunião vai ser dia 26, sábado também, às 4 horas da tarde, vai ser com a pastora Cimeia. Vai ser uma abordagem para falar sobre nossos olhos, né, com relação às crianças e adolescentes na sociedade. Aí a gente vai estar divulgando e também ele vai passar o link depois, tá? dia 23, não é isso? 26, desculpa, 26. 26. Pronto. É um sábado, 26, às 4 horas da tarde. Pronto. Quem não sabe, a pastora Cimeia é a pastora também que está ligada à visão mundial, né? Quem é mais antigo lembra do caso da mama humana encontrada no lixão lá de Aguazinha. Foi ela que relatou esse fato e foi uma repercussão muito grande aqui no estado e mundialmente também. Então, é uma pastora sempre envolvida nas causas sociais e é parceira da gente há longo tempo. Já veio umas 2 vezes, agora é a terceira vez e com certeza vai ser bem, sempre bem movimentado quando ela está aqui. Todos aqui estão convidados. A gente vai fazer essas reuniões dinâmicas, né, com temas dinâmicos que são temas pertinentes para a nossa vida, a fim de auxiliar você como profissional a utilizar ao serviço do reino, tá bom? Eu vou pedir para que Simone orar e depois, quem for possível, pode ligar a sua webcam que a gente vai tirar a nossa foto oficial, tá bom? Pode orar. Oremos. Senhor Deus, graças, Senhor Deus, te damos, Senhor Deus, pelo tema abordado hoje, ó Deus maravilhoso. Te agradecemos, ó Deus, pela vida, Senhor Deus, de cada pessoa presente, ó Deus. Te agradecemos pela vida, Senhor Deus, de Mirelle, Senhor Deus, ter trazido, Senhor Deus, todo o conhecimento, Senhor Deus,
que ela tem, Senhor Deus, da sua formação, ó Deus maravilhoso. Te pedimos, Senhor Deus, continue abençoando ela ricamente, ó Pai, e abençoe a cada um, Senhor Deus, que está aqui presente, Senhor Deus, nos ajude, ó Deus, a utilizar, Senhor Deus, cada ferramenta que o Senhor colocou em nossas mãos, Senhor Deus maravilhoso, para as necessidades, Senhor Deus, do ser humano, Senhor Deus, da sociedade, ó Pai. Te agradecemos porque Tu és bom em todo o tempo. Amém, Deus. Amém, amém. Quem puder, liga sua webcam para retirar aquele velho